E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar sobre o quarto dos 12 princípios fundamentais da animação, que é o princípio conhecido como Straight Ahead Action and Pose to Pose, que em português nós conhecemos como animação direta ou pose a pose. Bom, primeiro nós temos que lembrar que quando o livro The Illusion of Life, que para nós é traduzido como A Ilusão da Vida, quando esse livro surgiu, a forma de animação que era mais usada até então era o 2D tradicional, que é a animação que é trabalhada com papel. Mas, no caso desse princípio, no uso de alguns softwares, ele também pode ser aplicado, como é o caso do Photoshop, por exemplo. E então, quando eu estou falando da construção de uma animação, principalmente na animação 2D tradicional, existem dois métodos diferentes para realizar o processo de desenhar um movimento. Um deles é o método que nós conhecemos como método direto, que em inglês é o Straight Ahead, e o outro é o método Pose to Pose, que em português nós conhecemos como pose a pose. Começando então pelo Straight Ahead Action, que a tradução literal ficaria algo mais ou menos como ação de seguir em frente, mas nós realmente conhecemos como método direto, porque ele nada mais é do que animar quadro a quadro, desenho por desenho, frame a frame, desenhando um depois do outro, tendo só um referencial, um objetivo mais distante de onde você quer chegar. A ideia é simplesmente ir desenhando um desenho após o outro até ter a cena completa. Esse método é muito usado em cenas de movimento gestual, em que você precisa de uma ação fluida, um movimento limpo. Ela é uma técnica maravilhosa para treinar a criatividade, para praticar a animação, criando movimentos inesperados na cena, para trabalhar principalmente com elementos orgânicos que não precisam de um padrão, como, por exemplo, o movimento do fogo, da água, quando alguma coisa é atingida pelo vento. São movimentos que você pode ir simplesmente criando, modificando um desenho após o outro, e não precisam necessariamente seguir um padrão. Por isso, essa é uma técnica usada para trabalhar principalmente a espontaneidade. Então, como eu estava falando, no começo a animação era em sua maioria tradicional. Claro que tinha o stop motion com o uso das fotos, algumas experimentações em película, com recortes, mas o 2D tradicional, com o uso do papel, era o mais usado na época. Então, nesse método direto, desenho por desenho, só desenhando até chegar numa ação e seguir desenhando compulsivamente, movimento após movimento, é uma coisa que corre o risco de você perder o padrão, porque não se tem muito um controle. Em certos momentos, o personagem podia perder a sua essência, a sua forma inicial, os rostos e os corpos não ficavam mais uniformes. O personagem que começava com um rosto bem redondo, quando você já estava lá no desenho 300, 3000, o rosto já tinha perdido a proporção, já estava mais oval, e também você não conseguia prever quantos desenhos seriam necessários para completar toda a cena. Sem falar que só uma pessoa acabava ficando responsável por toda uma cena da animação para tentar minimamente manter o padrão, e isso era bastante desgastante. Outro fator importante é que quando você desenha assim, compulsivamente, desenho após desenho, sem um referencial, é difícil planejar antecipadamente movimentos completos,
quando você precisa precisamente definir, por exemplo, onde um personagem vai estar daqui a alguns quadros, como calcular distâncias ou fazer o planejamento de algum movimento que precisa fechar um ciclo ou ter um determinado lugar para acabar. Como, por exemplo, quando você estava na escola e tinha que fazer um trabalho numa cartolina e você não calculava bem a distância e acabava que não cabia muito bem a palavra no papel. As primeiras letras ficavam muito grandes e a última letra acabava ficando esmagada. Na animação direta, em que você faz tudo sem ter um norte, um planejamento, isso são coisas que é difícil de definir com antecedência. Essas são algumas dificuldades, tá? Não necessariamente isso é um problema. Os animadores que trabalhavam nessa técnica há muito tempo, claro que eles conseguiam superar essas dificuldades. Mas com isso surgiu então o pose to pose, que em português nós conhecemos como pose a pose, que nada mais é do que o próprio nome sugere, marcar as principais poses da animação. Então, a cada nova pose do personagem, se cria um desenho referencial, um quadro-chave. E como isso funciona? Por exemplo, vamos pensar que você vai animar um personagem que está dormindo, a campainha toca e ele se levanta para abrir a porta. A primeira pose é ele deitado, a segunda é ele em pé e a terceira é ele na porta. Uma observação interessante é que, se for possível não marcar muitas poses nesse processo, é melhor, porque assim não limita muito o que o animador vai fazer. Senão ele acaba ficando preso nessas ações e perde a liberdade de fazer alguma coisa inesperada, coisas que a animação permite. Esse método ele é muito usado pelos grandes estúdios de animação. Ele permite com que você consiga visualizar a animação com antecedência, porque uma vez que você tem as principais ações marcadas, você já consegue minimamente ver e imaginar como é que a animação vai ficar sem que ela esteja inteiramente pronta. Esse tipo de animação também permite que o processo seja dividido mais facilmente entre mais pessoas, que é quando tem então os intervaladores, que são os responsáveis por fazer os desenhos intermediários, que são aqueles que ficam entre as poses principais. E como as poses principais já vão estar marcadas, o risco é muito menor de você perder o padrão durante o processo. E o intervalador pode fazer tranquilamente o seu trabalho seguindo esse padrão. Com o método pose a pose, também fica mais fácil de saber quantos quadros mais ou menos vai ser necessário para fazer a animação, porque uma vez que você sabe que 1 segundo são geralmente 24 desenhos, e tendo as poses principais, você já consegue então prever minimamente quanto tempo vai ter entre uma ação e outra e, consequentemente, quantos desenhos, quanto trabalho você vai ter naquela cena. Esse já é um método focado em trabalhar o planejamento. Mas o risco que se corre nesse tipo de animação é que o movimento pode acabar ficando um pouco robótico, travado, já que os quadros principais vão ser antecipadamente marcados e isso pode acabar quebrando a fluidez da ação. E são para momentos como esse que existe então o método direto. Então, não existe um método melhor ou pior. Ambos são excepcionais, você só precisa escolher qual vai ser mais prático e qual vai suprir a necessidade que você tem naquele momento. Se você tem maior necessidade de fluidez, de um movimento mais orgânico, é a animação direta.
Mas se é mais planejamento e você precisa seguir um certo padrão no movimento, a pose vai ajudar mais você. E com isso, a gente chegou ao fim de mais uma unidade. Espero que tenham gostado e entendido o que é o quarto dos 12 princípios da animação. Obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até mais!